Caire, meus queridos e queridas. O tema geral do livro 2 que revisamos agora é decidir sobre as ideias. Como vocês podem perceber, as reflexões desse bimestre foram basicamente uma continuidade das reflexões do primeiro bimestre, que tinham como foco central discutir o tema da liberdade. Nesse sentido, as questões que se colocam de início são: é possível escolher meus pensamentos? Os pensamentos que tenho são realmente meus? Como diferenciar os meus pensamentos e o dos outros? De que forma podemos comunicar os pensamentos? Como eu posso obter informações sobre o pensamento dos outros? Existem pensamentos coletivos? Qual o papel dos meios de comunicação na formação dos pensamentos? A partir dessas questões, ao longo do bimestre, discutimos temas como se você pensa por si mesmo, expressar pensamentos e ideias, diálogo e a liberdade, questões sobre se o diálogo pode ser aprimorado e a liberdade de pensamento e de expressão. No primeiro momento, a ideia de pensar sobre se você pensa por si mesmo, para que você pudesse pensar sobre a origem dos seus próprios pensamentos e como esses pensamentos podem ser seus de fato ou podem ter sido influenciados por outras coisas, pessoas ou pela sociedade. Nesse sentido, na ideia de expressar pensamentos e ideias, vimos também como a arte é fundamental para expressar ideias e fazer a gente pensar, inclusive filosoficamente, como na atividade que desenvolvemos a partir da arte de Felix Kogan, chamada Uma Pessoa com a Cabeça Fechada, em que discutimos o que essa imagem representa, ou seja, o que essa imagem pode estar expressando que a gente pode interpretar e, portanto, pensar reflexivamente. A outra imagem de Geraldo de Barros, intitulada A Menina do Sapato, foi possível discutir sobre o que os elementos numa imagem pode representar e significar que fazem a gente pensar coisas sem ao menos expressar uma única palavra. Esse potencial da arte produzir pensamento reflexivo foi uma coisa que permeou todas as nossas reflexões em sala de aula. Nesse ponto, chegamos ao tópico diálogo e liberdade. Uma vez que identificamos se nossos pensamentos são nossos mesmos ou se eles vêm de fora, identificamos ainda quais as formas de expressar um pensamento e ideias, por exemplo, na arte, chegamos ao diálogo, em que o diálogo nada mais é do que a maneira de trazer à luz ideias, ou para usar a expressão que Sócrates ficou conhecido, parir ideias. O diálogo, ele serve para trazer à tona, ou seja, para parir, fazer nascer ideias novas que podem conduzir a gente em direção ao conhecimento e à verdade. Por meio do diálogo, ao estarmos em contato com o outro, ou seja, as outras pessoas, no diálogo nós podemos exercitar essa expressão de ideias e pensamento e produzir de alguma maneira alguma forma de conhecimento. Por isso que o diálogo vai ser tão importante para a filosofia. A ideia do diálogo pode ser pensada a partir da sua origem da palavra. Dia, em grego, significa dois e logos significa razão, ou seja, são duas razões que estão ali, uma diante da outra, confrontando as suas ideias, debatendo as suas ideias. Complementar a esse tema, chegamos ao questionamento de se um diálogo pode ser aprimorado. Foi o que vimos a partir do filósofo alemão Georg Hegel no conceito de dialética. O conceito de dialética de Hegel é uma maneira de tentar explicar como acontece o movimento e a junção de contrários nas coisas e especialmente nas ideias e nos pensamentos. Hegel vai notar que, por exemplo, de uma coisa que ele vai chamar de tese, aparece o contrário dessa coisa, que seria a antítese, aquilo que é contrário àquilo que é a tese. Quando se juntam essas duas ideias que são opostas, pode-se extrair daí uma terceira coisa que não é a tese e não é a antítese. Ou seja, é uma terceira coisa que tem como base a junção ou pertencimento às duas outras coisas anteriores. Essa terceira coisa seria a síntese. Talvez um exemplo disso pode ser aquele que foi dado por Sócrates lá na antiguidade, que seria, por exemplo, a ideia de um filho. Primeiro temos um pai, que seria o homem do sexo masculino, a mãe, que seria o oposto do pai, no sexo feminino, e da junção dessas duas coisas, a gente tem uma terceira coisa, que seria o filho. O filho
não é nenhum dos dois, mas foi criado a partir da junção dos dois. Isso, de certa maneira, exemplificaria a ideia de dialética. Esse exemplo da dialética, que seria a junção de coisas que são opostas numa terceira coisa, que seria a síntese, pode ser observado nas cores. Se a gente pega cores primárias que são opostas, na junção delas, a gente consegue ter uma terceira cor que não é nenhuma das duas anteriores, mas se origina a partir da junção das duas outras. Assim, quando aplicado ao diálogo, essa ideia de dialética pode auxiliar na busca da verdade e do conhecimento, porque por meio da dialética acontece uma atualização das maneiras de pensar e de buscar a verdade. Foi aí então que chegamos à ideia da liberdade de pensamento e expressão. Lá discutimos um pouco sobre o movimento histórico chamado Iluminismo, dos quais incluíam pensadores como Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Só para vocês terem uma ideia de como esses pensadores são importantes, especialmente aqui o Voltaire, se vocês reparam, numa novela da Globo que está sendo reprisada, chamada Eta Mundo Bom, aquela novela que tem o Candinho, a ideia do diminutivo de Cândido, a novela é inspirada, os personagens e todo o seu enredo, ela é inspirada num texto de Voltaire chamado Cândido ou do Otimismo. Uma das frases bem importantes do Voltaire, que representam esse movimento do iluminismo, que tinha como primor, como fundamental, ideias de liberdade, é a frase: "Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo." Essa reflexão de Voltaire permite entender o que vai surgir desse movimento, que são diretrizes relacionadas à liberdade e à liberdade de expressão, que vão inaugurar uma coisinha chamada Declaração Universal dos Direitos do Homem, que vai inspirar posteriormente um documento da Organização das Nações Unidas, a ONU, na chamada Declaração dos Direitos Humanos, que vai ser produzida depois da Segunda Guerra Mundial. Esses documentos são tão importantes que alguns dos artigos que ele contém vão constar na nossa Constituição. Como vimos em nossas reflexões, a importância desse tema é fundamental e que poderíamos exercitar pensando da seguinte forma: e se você nunca mais pudesse expressar as suas ideias e os seus pensamentos? Como que seria a sua vida? Ao final das nossas reflexões, chegamos à reflexão sobre a mídia e você, que é uma reflexão ampla para a gente pensar até que ponto a mídia e os meios de comunicação influenciam as nossas ideias, limitando, de certa maneira, a liberdade de ver diversos pontos de vista. Um dos textos que trabalhamos foi o texto de Léa Frati, chamado Burro Sentado, em que nesse texto, de maneira bem irônica, o burro é colocado a aprender a fazer coisas próprias dos seres humanos, até o ponto dos seres humanos pedirem para ele ensinar como que é ser um burro. E, por exemplo, caminhar e comer de quatro patas e ter um comportamento semelhante ao animal burro. Enquanto que o burro, sentadinho na cadeira, imita o comportamento dos seres humanos, tirando sarro dos seres humanos, chegando a dizer: "Nossa, como vocês são burros", para os seres humanos. E esses agradecem contentes. Recapitulando, os temas que a gente abordou nesse bimestre foram basicamente uma reflexão sobre como os pensamentos se formam, se os pensamentos eles têm uma certa propriedade, se eles podem ser meus de fato ou se eles são influenciados. E nisso a gente discutiu como que os pensamentos e as ideias são expressos, qual a função do diálogo nessa expressão dos pensamentos, se o diálogo, como forma de expressar de certa maneira o pensamento, ele pode ser aperfeiçoado e como ele é usado na filosofia propriamente dito. E nisso vimos o conceito de dialética de Hegel e também vimos as ideias dos filósofos iluministas, que tinham como primor a ideia da liberdade. E por fim, refletimos como a mídia, de certa maneira, poderia ou não influenciar sobre as nossas ideias e sobre a liberdade de ter pensamentos e expressar esses pensamentos. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida sobre algum tópico, releiam os textos para vocês poderem fazer o questionário que vai estar disponível na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!